Abramos a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tiago 3, versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Que Deus possa nessa noite aplicar a sua palavra aos nossos corações. Amém? Na semana passada nós estivemos trazendo um tema, uma abordagem sobre vencendo a divisão na igreja. Nós conseguimos refletir aqui que a divisão só é vencida quando que se quebra o espírito de contenda. Nós tivemos toda uma dinâmica aqui e refletimos sobre isso com os irmãos e pedimos que os irmãos tivessem todo um cuidado na aplicação dessa palavra, pois é de fundamental importância que os irmãos entendam que a divisão nunca trará benefício individual para os irmãos, mas também para toda a igreja. Refletimos aqui que a divisão também só é vencida quando deixamos de lado todo orgulho. E na sequência hoje, nós estaremos dando continuidade a esta mesma temática, vencendo a divisão na igreja, abordando agora o terceiro momento, o terceiro tópico desta nossa mensagem. A divisão na igreja é vencida quando nos conscientizamos da sua procedência. Qual o ponto de origem da divisão? Por que a divisão é tão combatida na Bíblia? Porque Deus não aceita, Deus não quer que os irmãos vivam em divisão. Então nós iremos refletir nessa noite sobre essa abordagem agora. Tem uma canção que ela é muito antiga, e eu me lembro que quando novo convertido, nós cantávamos e até gesticulávamos essa canção. Eu acredito que alguns irmãos podem até conhecê-la, né? Eu preciso de você, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Conhecem? Vamos ficar em pé? Jeremias, tu lembra dessa canção, Jeremias? Consegue cantar? Bota o microfone aí para Jeremias. Pronto, Flávio. Vamos tentar cantar essa canção? Essa é do tempo do nosso irmão Jeremias. É antiga, essa canção é antiga, viu? Eu aprendi essa canção com 7 anos, faz tempo. Vamos cantá-la, né? Perdão, acho que ele queria aprender a música, a prova ali, ó, enrolado. Está se encontrando ali no teclado, né? Fabiano, ajuda aqui, irmão Jeremias. Esqueci o botão aqui do piano. Eu preciso de você de mim. Canta, irmão. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Vai, Gabriel. Sem temer, sem chorar. Vai uma vez, eu. Agora sabe seu lugar e dá um abraço dele. Dê um abraço, irmão. Diga, se você. Mas você está de mim.
Agora estamos dentro do contexto da mensagem, né? Estamos dentro do contexto da mensagem. A letra da canção deve ser uma realidade presente em nossas consciências. É por isso que temos que entender o perigo que é a divisão na igreja do Senhor. Amém? Muito bem. Tomando esse texto por base, vamos agora na mensagem propriamente dita. Temos que entender que a divisão ela tem um ponto de origem. Quando acontece um racha, uma divisão da igreja, não acontece por obra do acaso. Teve todo um pano de fundo, teve toda uma construção, teve toda uma semeadura de coisas ruins, de palavras ruins, que feriram as pessoas, os corações, e estas de alguma forma resolveram se dividir. É uma realidade que cada vez mais nós temos testificado na sociedade evangélica. Estou falando do nosso meio, nossa realidade. E isso é um problema. Mas quando temos o conhecimento, a consciência da origem da divisão, talvez haja no nosso coração temor e tremor, o receio de mexer com pessoas ou com coisas de Deus. E isso pode, em momentos oportunos, fazer com que evitamos tanto ouvir como também proferir palavras que possam gerar divisão. Amém? A primeira observação que eu queria pensar com os irmãos hoje aqui é que a divisão ela é procedência satânica. A divisão ela é procedência satânica. O diabo ele tem sempre o intuito de dividir, sempre. Desde a origem, ainda no corpo celestial, ainda na condição de Lúcifer, de um anjo de luz, ele promoveu com o seu poder de persuasão, com palavras realmente que enganaram a terça parte dos anjos, uma rebelião fortíssima contra Deus, ostentando o lugar de Deus. Mas veja que ele conseguiu corromper a mente ou a vontade de cada um destes anjos, que posteriormente tornaram-se anjos decaídos. Então, a divisão tem um ponto de origem no próprio diabo. É a primeira coisa que nós temos que ponderar. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 3 e versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vai fazer realmente esta abordagem. Ele vai nos instruir sobre esta realidade de procedência da divisão. Diz o apóstolo Paulo: mas receio que assim como a serpente, fazendo referência ao diabo, serpente ali no Éden, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da, veja agora, simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Nessa parte final, veja que o apóstolo Paulo ele chega a ironizar, porque nessa realidade os irmãos imaturos aqui de Corinto, eles estavam tolerando, aceitando palavras que contrariavam aquilo que Cristo tinha ensinado e aquilo que ele também tinha ensinado. Espíritos aí é uma referência a pessoas que estão falando em nome de Deus.
É a mesma referência quando o apóstolo João nos exorta a provar dos Espíritos. Todo Espírito que confessa que Jesus vem em carne, este procede de Deus. O que nega não procede de Deus, mas procede do maligno. Espírito ali é uma referência à pessoa. Pessoas que estão sendo porta-voz de Deus ou do Evangelho, uma suposta verdade apresentada. Então eles estavam tolerando, e o apóstolo Paulo entendia que o parecer destes falsos ensinadores era o parecer do próprio inimigo. Assim como a serpente conseguiu, com sua astúcia verbal, enganar Eva, estes também, dentro da igreja, estão conseguindo enganar a muitos. E isto gera divisão. Então, a divisão é, em primeiro lugar, procedência satânica. Não há como fugir dessa realidade. Em Lucas 11:17 diz assim, Lucas 11, versículo 17: E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Porque o inimigo quer semear contenda dentro da igreja entre irmãos, para dividir os irmãos. Porque ele entende esse princípio bíblico aqui, que se os irmãos estiverem divididos, eles não conseguirão ir muito longe. Veja que quando Jesus instrui acerca de uma reunião, de uma oração, ele diz: onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Observe, a unidade atrai a presença de Deus. Subentende claramente que, se estiverem divididos, não tem como ligar nada na terra e nem no céu. Então, temos que entender o que realmente a divisão provoca, mas também a origem. E a origem é satânica. O inimigo, ele sempre tem um cuidado de levantar os seus. Os falsos, o que nós chamamos de falsos obreiros, falsos ensinadores, falsos mestres. Em 2 aos Coríntios, versículo 11, e ainda no versículo 13 a 15, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo trabalhando exatamente esta ideia. Porque os tais são o quê? Falsos apóstolos, obreiros o quê? Fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, veja que ligação o apóstolo Paulo faz destes falsos obreiros com a maneira de agir do próprio Satanás. Repetindo aqui, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme o quê? As suas obras. O apóstolo Paulo reconhecia que a realidade dentro da igreja dos falsos profetas era presente, mas ele entendia que mesmo eles trabalhando para o inimigo e semeando contenda dentro da igreja, eles no futuro próximo iriam prestar contas a Deus. Mas ele faz uma ligação entre o próprio Satanás, ou o modo de Satanás trabalhar, disfarçado, transformado. Se ele se transforma é porque ele não revela quem é na essência. Um falso profeta também, em muitos momentos, ele vai fazer de tudo para não se revelar na essência. Então, é muito difícil você avaliar uma pessoa pelo exterior, porque a roupa não vai mostrar o caráter do indivíduo. Não se engane. Se o indivíduo anda arrumado, uma boa fala, isso não quer dizer nada. As pessoas que sofrem de psicopatia, essas pessoas, elas têm boa fala, em muitos casos se vestem muito bem, têm uma boa aparência, são extremamente inteligentes,
e consegue enganar, matar e fazer tanta coisa, irmãos, porque tem uma mente brilhante. Então, amados, ele faz essa comparação para mostrar o nível desses indivíduos que têm semeado contenda dentro da igreja. Com isso, acaba-se existindo uma dificuldade. As pessoas que são contaminadas com este tipo de investida maligna dentro da igreja, os corações ficam endurecidos, criam raiva de pessoas, às vezes sem motivo aparente, constróis no imaginário todo um monstro, e as pessoas têm dificuldade até em aceitar o irmão, têm dificuldade em lidar com o irmão. Tem pessoas que não conseguem nem olhar para o irmão sem que este tenha feito nada, simplesmente pelo que falaram deste irmão. Isto é maligno, isto é divisão. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, veja o que diz esse texto, abra conosco. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 em seu contexto. Primeiro versículo 8, vamos começar no versículo 8. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O contexto aqui é de perdão, troca de perdão. Imaginemos, amados, uma pessoa num ambiente de igreja que já criou uma imagem negativa de determinado irmão ou irmã, e criou no seu coração algum tipo de mágoa, mesmo que este não lhe tenha feito nada, mas pela informação acerca dessa pessoa que ele chegou. Essa pessoa, ela tem um problema agora com aquele irmão ou aquela irmã. E o apóstolo Paulo aqui está trabalhando no sentido de que, se uma pessoa errar, literalmente errar, reconhecer que errou, essa pessoa confessar o seu erro, ou seja, de Deus obtiver o perdão, dentro da igreja, essa pessoa tem que ser bem acolhida. O contexto aqui do texto é esse. Tem que ser bem acolhida, porque essa reconheceu que errou. Veja só. Para quê? Para que eles não deem nenhum tipo de oportunidade para o inimigo subjugar essa pessoa, em que esta, não encontrando apoio agora para a restauração dentro da igreja, vá para o mundão, vamos dizer assim, e caia novamente nas garras do diabo. Essa é a realidade do contexto do texto aqui, certo? Mas o que dizer, por exemplo, de pessoas que já têm a consciência cristã, consciência evangélica, que de alguma forma foram contaminadas por informações erradas, distorcidas, acerca de uma pessoa, e no seu coração criou agora uma mágoa por erro de quem lhe falou, e agora essa pessoa tem um problema com aquela pessoa que nada fez. Como lidar com isso dentro da igreja? Há uma divisão ali. Por exemplo, no dia de ceia, nós temos que estar bem, principalmente com o nosso irmão, no dia da celebração da Santa Ceia. Veja o contexto ali de 1 Coríntios capítulo 1. Principalmente com o nosso irmão. Como essa pessoa poderá participar da Santa Ceia do Senhor? Tem gente que consegue ultrapassar, violentar a própria consciência, mesmo que essa gritante diga: você está errado, não participe não. Mas por uma questão de orgulho e não passar para os outros que não está bem, aí passa a participar da ceia. Aí vai morrer cedo. É o que diz o texto lá.
Vai adoecer e vai morrer cedo. Porque tem que resolver. Tem que resolver os problemas. Então, existe uma dificuldade na prática do perdão quando se é semeado contenda dentro da igreja. As pessoas criam barreiras. E às vezes deixa o tempo passar, não resolve o problema, como se o tempo fosse liberar o perdão. Como se o tempo fosse resolver o problema. E o tempo não resolve. Não resolve. Fale para a mulher que passou por um problema extremo na vida. Mulher, estou falando mulher. Há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás aquilo lhe marcou muito. Pergunte a ela se ainda hoje ela lembra. Quando você perguntar a ela e ela for lembrando, aí você vai saber pela reação dela, ainda que ela não lhe diga nada. Observe a reação dela. Um problema que não foi resolvido. O inimigo sabe como investir. E ele sabe que quando a igreja não consegue liberar perdão, ela trava. Essa pessoa, a igreja, trava diante de Deus. Na oração dominical, Jesus ensinou o quê? Pai. Vamos lá? Perdoai os nossos pecados, assim como... Em Tiago, nós vamos encontrar que se confessar os pecados uns aos outros, serão o quê? Curados. O apóstolo Tiago trabalha. Confessar os nossos pecados uns aos outros, sede curados. Existe um valor nisso, amados, e o inimigo sabe. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os desígnios. Então, liberar perdão para alguém que cometeu falta, ofensa, é fundamental. É fundamental. Até se essa pessoa foi atingida por uma contenda e não cometeu nada, mas para você, no seu coração, ela cometeu, pela má informação que você recebeu. Você tem que liberar perdão, embora essa pessoa não tenha feito nada. Para que você resolva, essa pessoa não fez nada, não tem culpa de nada, mas você tem que se resolver. Você tem que estar resolvido. Em terceiro lugar, nós percebemos também, dentro dessa questão de origem satânica, contenda, divisão de origem satânica, que a divisão influencia corações não convertidos. A contenda encontra num coração verdadeiramente não convertido um solo fértil. Porque quem se converteu de verdade luta pela unidade. Quando você encontra um irmão, uma irmã, uma pessoa dentro do meio da igreja que abre a vida, permite que palavras, pessoas, grupos sejam formados para estar criando divisão, pode avaliar, essa pessoa de repente nunca nasceu de Deus, nunca nasceu de novo. É estranho, porque quem nasceu de Deus, ele luta, preza, zela pelos princípios éticos e espirituais na vivência cristã. Então ele vai pesar na balança o que vale a pena. Vale a pena nós discutirmos isso aqui sem resolver nada? Mas um coração não convertido, ele está aberto a contendas. Em Atos capítulo 5, versículo 3, nós vamos encontrar um episódio, um triste episódio, em que Ananias e Safira, este casal, eles se uniram, entraram em comum acordo para praticar algo ruim, algo mal, errado. E esse exemplo aqui deles é triste, porque no versículo 3, Pedro reconhece o mau desígnio no coração de Ananias e diz assim: Ananias, porque encheu, veja a expressão aqui, é forte, encheu Satanás o teu coração, a tua mente, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Por quê?
que Satanás encontrou brecha na tua mente? Por quê? O que quer dizer isso? Pessoas não convertidas, elas são suscetíveis a influências malignas. São suscetíveis. Elas podem passar por isso. Temos que entender que nem todos dentro da igreja passaram por uma experiência genuína de conversão. E quem passou pela conversão tem que ter o discernimento. Se uma pessoa chegar amanhã na sua casa para falar mal de um irmão, isto não é uma prática dos santos. Cuidado. Cuidado quando você abrir a porta da sua casa, porque se essa pessoa, escute só, não nasceu de Deus, ela pode estar passando por uma influência maligna. E você abriu a sua casa, você abriu a sua mente, de repente pessoas da sua família estão fazendo parte daquilo ali, e o resultado vai ser o quê? De alguma forma essa divisão vai trazer consequências. Muito cuidado. A contenda tem origem no próprio Satanás. Ele não pode encontrar vantagem no nosso meio, amém? Então Ananias não era um convertido de verdade. E é triste o episódio porque ele teve que ser julgado ali, para que, através do julgamento que Deus executara na sua vida e na vida da sua esposa, os dois morreram, servisse de exemplo para os demais irmãos e não enveredasse pelo mau caminho da mentira, da usura, da ostentação, do orgulho. Deus teria que fazer aquilo mesmo, e Deus assim o fez. Eles morreram para servir de exemplo para a igreja que estava o quê? Começando. Nós temos o exemplo deles hoje. Cuidado com essas associações ilícitas. Cuidado com associações que corrompem, que deturpam. Muito cuidado. Associação que vai gerar divisão não vem de Deus. Amém? A divisão é procedência também de um espírito contencioso. Em Provérbios 6, versículo 19, a Bíblia nos diz o seguinte: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Quem semeia, vamos usar um exemplo literal, né? Ele vai plantar uma semente, mas aquela semente vai germinar. Ela vai crescer e ela vai dar frutos. A questão é: que tipo de semente se está sendo semeada? Em que solo? Em que mente? Tem pais que não têm sabedoria e, diante do senso crítico qualquer, ou indignação às vezes da igreja, chega em casa e começa a desdenhar pastor, mulher de pastor, obreiro, começa a falar na frente do filho, se confunde, não tem sabedoria, e o filho cresce ouvindo o pai e a mãe falar mal da liderança da igreja, dos irmãos da igreja e tudo mais. Vai chegar uma fase em que aquilo que ele semeou em casa vai germinar. Vai chegar num tempo em que este filho vai se revoltar. E ele não vai querer acordo com o Evangelho, não. Porque ele tem toda uma visão distorcida do que é a vivência da igreja. Porque tem pessoas que só conseguem ver o lado negativo da vida cristã. Tem pessoas que sempre estão apressando os pés para a maldade. Tem pessoas que têm prazer em ver a desgraça alheia. Tem pessoas que têm prazer nisso. E dentro da igreja isso não pode acontecer. Divisão não vem de Deus. Divisão tem origem no diabo. O diabo quer dividir você, quer dividir a sua casa, quer dividir esta igreja, quer dividir todas as igrejas de Cristo. É função dele e ele vai trabalhar muito para que isso aconteça. A questão é: você está dando brecha para que isso aconteça? Que tipo de brecha você está dando para que isso aconteça? Cuidado. Em Tito 3,9 nós vamos encontrar
uma palavra belíssima, que nos salta aos olhos. Diz o texto: evita o quê? Discussões insensatas. Tu vai resolver a coisa. Você vai resolver. Para quem você está falando? É a pessoa que vai resolver o problema. É ela que vai resolver. Qual o objetivo dessa discussão? É resolver ou é malhar os outros? Comece por aí. Discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Para fazendo aqui, cuida da tua vida que tu vai melhor. Cuida da tua vida. Procure ver como é que está o seu estado espiritual. Cuida das suas responsabilidades. Cuida do que é teu. Olha para trás, que de repente pode estar no teu olho. É mais fácil. Melhor, não é mais fácil, é mais difícil. Porque a maioria das pessoas elas não tem esse caminho. Diz o texto ainda: porque não tem utilidades e são fúteis. Ou seja, a pergunta que poderíamos fazer diante de uma pessoa que profere palavras mentirosas ou supostas verdades é: essa informação que recebo vai me edificar? Vai edificar a igreja? Vai edificar o grupo? Porque se não for edificar, não vale a pena nem dar ouvidos. Porque daquilo ali, que algum foco pode ser contaminado. O diabo sabe como investir, amados. Não se engane. Uma palavra pode pôr tudo a perder. De repente o irmão está numa caminhada tão boa, né? Tão boa. Tão boa. Aí tem que ter aquela pessoa que tem aquela palavra específica. Usada. Literalmente usada pelo diabo. Que vai de encontro àquela brecha que ele tem. E por uma palavra, esse indivíduo pode se afastar radicalmente dos caminhos do Senhor, que tiver no que diz respeito à vivência de Deus. Em terceiro lugar, a divisão nasce de um coração mexeriqueiro. Tem gente que gosta, prazer, é chegado no mexerico. Tu sabe da maior? Rapaz, tu está sabendo da maior? Eu nunca esqueço de um relato que o pastor amigo meu fez, que ele disse que a esposa tinha um cabelão na cintura e resolveu cortar e botar uma mecha, não sei como foi, né? As mulheres querem ficar mais ou menos loura, né? Aí faz a mechinha, a coisa tal. E aí disse que ela cortou o cabelo e fez essa mecha. E ele foi passear no shopping com o cabelo novo da mulher, né? Não é o cabelo claro. E aí o irmão, quando viu de longe, faz um cachorro. É outra. É interessante, do mesmo tamanho, mas é outra. A primeira coisa que essa irmã fez, sabe o que foi? Chegar em casa e pedir misericórdia pela vida do pastor. Mentira, irmãos. A primeira coisa que essa irmã fez foi sair ligando para as outras irmãs da igreja para almoçar com a maior. O pastor está com outra. Bonitinha, rapaz, cabelo curtinho, coitado da esposa. A outra já foi ligando para outra irmã, que já foi ligando para outra irmã, que já foi ligando para outra irmã. Daqui a pouco todo mundo sabia que o pastor tinha traído, mas não era verdade. Era a esposa dele. A mesma mulher, a mulher tem essa habilidade de se transformar, né? A mulher tem essa habilidade, ela se transforma, a mulher se transforma. Resultado: ele soube, disciplinou a mexeriqueira, né? Ela ficou chateada e saiu da igreja. Procurar outro território, né? Para mexericar. Isso é complicado, irmãos. Isso é extremamente complicado. Em Provérbios 17, versículo 9 diz: o que encobre a transgressão aniquila o amor, mas o que traz assunto à baila separa os maiores amigos.
Amizade é diferente de colega, né? Eu tenho uma amizade, coleguinha é outra coisa. Mas imagine, palavras mexeriqueiras, vamos dizer assim, podem separar uma amizade. Porque a verdadeira amizade é uma construção progressiva, né? Uma construção progressiva. Tem pessoas que são amigas, eu tenho uma amizade de pessoas desde que nós éramos meninos, até hoje, aquela amizade. Pois uma ação dessa pode separar amigos que mais parecem irmãos. Uma ação dessa. Cuidado com mexeriqueiro. Cuidado. Pega o seu irmão do seu lado aí. Você conhece algum mexeriqueiro? Tem gente que está fazendo assim, ó. Não faça isso não. Aqui não tem isso não. Separa os maiores amigos. Então não quer dizer que isso é muito forte. O mexerico é algo forte, é algo que pode destruir toda uma construção de amizade. Cuidado com isso. Quantas pessoas morrem, amados, sem ter culpa de nada? Eu vi, foi fulano, ele não viu nada. Ele não viu nada, mas ele disse que foi fulano. Aí foram lá e mataram fulano. Foi ele? Então é ele que vai morrer? O camarada não sabia de nada. Quem foi? Quem foi? Foi você, rapaz. Cuidado, amados. Em Levítico 19, versículo 16, diz assim, uma exaltação: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Aquele povo era terrível. O que tinha de mexeriqueiro ali quando saiu do Egito? Um lugarzinho que tinha mexeriqueiro. Moisés teve muita dor de cabeça com aquele povo no deserto. Porque vez outra, surgiam aqueles grupinhos, aquelas panelinhas de mexeriqueiros. Aquelas panelinhas de mexeriqueiros. Chegavam diante de Moisés: Moisés, nós estamos com fome, nós estamos com sede, nós estamos assim, porque estamos com saudade daquelas cebolas lá do Egito e tudo mais. E como é que vai ser aqui a vida no deserto? Está calor, está ruim o negócio. E era sempre em grupinhos. Por quê? Tinha mexeriqueiro no meio. Oh Deus, tu sabes todas as coisas, Pai. Se há algum mexeriqueiro aqui, Pai, muda esse coração, Senhor. Converte essa língua no nome de Jesus. Converte, Senhor. Converte. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor, diz a palavra de Deus. Em quarto lugar, a divisão procede de vidas que não estão vivendo uma espiritualidade integral. Se uma pessoa chega até você para trazer mexerico, você vai: é mesmo? Senta aqui, me conta. Não, você vai dizer: irmão, vem cá. Se isso está acontecendo aqui, se eu estou bem resolvido espiritualmente, vamos orar para que Deus resolva essa situação. Você vai dar corda? Então você é um mexeriqueiro também. Bate mexeriqueiro. Em 1 Coríntios 3, versículos 1 a 5, Paulo trabalha justamente com o povo que tinha essa característica. Paulo educa, instrui, doutrina esses irmãos, chama a razão desses irmãos, chega a dar uma lição de moral desses irmãos, porque eles tinham esta prática de não ter uma vida espiritual integral. E aí eram dados a fofoca, a partidarismo, predileção entre irmãos. Aí o apóstolo Paulo nos instrui dizendo o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, veja a expressão agora, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Perguntou o apóstolo Paulo. E quem é Paulo? Aí ele responde: servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu
a cada um. Na igreja de Cristo, o apóstolo Paulo nos ensina: não existe ninguém maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. E veja que lição de humildade que o apóstolo Paulo dá aqui. Porque essa expressão aqui, servo, diaconai, quer dizer que eles tinham um nível de humildade e reconheciam que de si mesmo não tinham a mensagem nem o poder para fazer nada. Era Deus quem fazia tudo. Daí essa colocação: nós somos os servos, nós somos os instrumentos de Deus. Quem realmente faz é Deus. Então eu não sou melhor que Apolo, nem Apolo é melhor do que eu. Nós somos servos. Eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Até o fim. A luta da igreja vai ser preservar isso até o fim. Um precisa do outro. A contribuição que o apóstolo Paulo deu, significativa. A contribuição que Apolo deu, significativa. Resultado, quem deu? Deus é quem dá o resultado. Os dois eram resolvidos espiritualmente, mas a igreja de Corinto não era. Você é resolvido espiritualmente? Você é resolvido espiritualmente? Nós somos servos do Deus Altíssimo. E Ele quer operar, amados irmãos, através da nossa unidade. Amém? Em 1 Coríntios, versículos 18. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 18 e 19. Diz assim: porque antes de tudo, estou informado, chegou informação a Paulo, de haver divisões, veja a expressão aí, a palavra, divisões entre vós, quando vos reunis aonde? Não é a casa não, na igreja. Está acontecendo divisão quando vocês o quê? Se reúnem. Para imaginar, a bancada de cá vai cantar um tipo de canção para Jesus, amém? A bancada de cá vai cantar uma outra canção que nada tem a ver, uma de adoração e outra bem mais ritmada. Como é que vai ser isso? O resultado dessa divisão, uma liturgia, por exemplo, como aconteceria isso? Então ele está trabalhando isso. E aí ele diz: estou informado de haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Ele até acreditava. Chegou a informação e eu estou acreditando. Por quê? Por causa do histórico desses irmãos. O histórico fatídico do apóstolo Paulo, o quê? Acreditasse. Porque até mesmo importa, aí ele usa algumas expressões aqui, que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem o quê? Conhecidos em vosso meio. Algumas palavras eu gostaria, pelo menos duas palavras eu gostaria de destacar nesse texto aqui. Primeiro, a palavra partidos. A palavra partido, no original aí grego, quer dizer aireses, quer dizer grupinhos. A palavra aireses é a mesma ideia de heresias. Você sabia que toda heresia surge de um grupo? As heresias surge de um grupinho. Começa assim, com um grupinho. E de repente ele tive uma ideia. Não é? Às vezes tem aquele indivíduo que é sozinho, mas ele precisa de um grupo para começar a coisa. Então, a origem da palavra aqui, olha, existe no meio de vós, parafraseando aqui, pessoas, grupinhos, que entendem e bandam para o quê? A heresia, no meio de vocês. E heresia foi uma das lutas mais sérias que os apóstolos tiveram no primeiro século. As heresias eternas. O diabo investiu muito em heresia. E até hoje investe. É um trabalho forte que ele tem. Então, ele diz partidos, ou seja, no meio de vós há pessoas que são de grupinhos, heresias. Né? Mas existe também a necessidade da aprovação de alguns no vosso meio. Então é necessário que isso aconteça, para que os aprovados se tornem conhecidos no meio mesmo de vocês. A palavra aprovados aí quer dizer no grego dokimos. Eram os verdadeiros convertidos. Dokimos,
que é diferente de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 aos Coríntios 13, 5. 13, 5. Dogmas é diferente dessa expressão que nós vamos encontrar em 2 aos Coríntios 13, 5. Veja o que diz o texto. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Agora vem. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. A palavra aprovados aqui é dogmos. A palavra então reprovados seria adokimos. No grego é o prefixo de negação. É o prefixo de negação. Então, às vezes Deus permite que no meio da igreja surjam aqueles que de alguma forma vão promover divisões, porque por sua fala, por sua atuação, nós perceberemos no meio da igreja quem são aqueles dogmas, aqueles que se converteram de verdade, e aqueles que são adokimos, aqueles que não se converteram de verdade. Quer conhecer quem é dogmas? Quando um mexeriqueiro, quando um indivíduo que está a contender se expressar para um dogmas e ele disser: vamos orar, vamos interceder, eu não dou meus ouvidos para mexeriqueiro, eu não vou abrir minha vida para investir da maligna coisa nenhuma, eu não vou contribuir para a divisão da igreja coisa nenhuma, eu vou lutar pela excelência da minha igreja, pelo trabalho, pelo desempenho dos irmãos, pelo comprometimento na obra, pela dedicação na vida eclesiástica, eu vou lutar a favor, não contra. Dogmas. Então você é um dogmas ou um adokimos? Porque o mexeriqueiro com certeza é um adokimos. Então Deus permite que isso aconteça para nós termos o discernimento de quem genuinamente se converteu e quem não passou pela experiência genuína de conversão. Em quinto lugar, a divisão é fruto de uma visão deteriorada acerca do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Jesus usou o exemplo do corpo para dizer que nós, na junção, na união, somos os membros desse corpo e Ele é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo. Mas ele diz: olha, vós sois membros deste corpo. Cada membro do corpo tem uma função específica e nós não podemos desprezar cada função específica de membro do nosso corpo. Jamais. O dedinho parece não servir para nada, o dedinho no pé, né? Parece. Mas até esteticamente falando, eu não quero ficar sem ele. Parece não servir. Para que servem as unhas? Tirando aqueles que têm o risco de roer, né? Mas para que servem as unhas? Tudo tem a sua utilidade. Nada no corpo está aí por acaso e sem utilidade. Se está no seu corpo é porque tem utilidade. Na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, você tem utilidade. Deus te separou com uma responsabilidade específica e no corpo de Cristo você não pode estar parado, tem que estar ativo junto com aqueles que estão ativos, porque o seu corpo trabalha em sincronia para o seu bem-estar, para a sua saúde, para a sua vida. Todo o seu corpo trabalha em sincronia, todo o seu corpo trabalha em unidade, para que você seja essa máquina de sobrevivência. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 a 27 diz: para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor de quem? Uns dos outros. A minha ação é fundamental para você, mas a sua ação é fundamental para mim. A sua ação é fundamental para o irmão e vice-versa. Nós cooperamos para o bem-estar do geral. Essa é a visão bíblica, essa é a visão de Deus para nós.
Mas não é o que o diabo quer. O diabo quer que o seu rim pare. Ou seja, o rim do corpo de Cristo pare. Porque o rim parando vai dar um problema, não vai não? O diabo quer que a mão direita e esquerda saia deste corpo, se desloque do membro. O diabo quer isso, divisão, para que a igreja não trabalhe executando o fim que lhe é proposto. De maneira que, se o membro sofre, veja como o apóstolo Paulo trabalha, todos sofrem com quem? Com ele. Já teve a oportunidade de uma lasquinha de madeira entrar no dedo e você não conseguir tirar, e aquela lasquinha lá fica, aquele corpo estranho, o seu organismo todo agora vai trabalhar para expulsar este corpo estranho, por menor que seja. Está doendo o dedo, mas daqui a pouco dói a cabeça, gera um mal-estar, uma coisinha de nada, mas atinge todo o seu corpo. Este senso de unidade que Cristo quer nos despertar. Se entende então que o seu sucesso é o meu sucesso, o meu sucesso é o teu sucesso, a tua tristeza é a minha tristeza, a tua doença é a minha doença. Deu para entender? O teu crescimento espiritual é o meu crescimento espiritual. O teu bom louvor a Deus, de repente será o meu também, porque você pode me persuadir e influenciar a algo melhor para Deus. Então, a Bíblia é magnífica nisso, amados. Todos sofrem com Ele. Se um deles é honrado, diz a Bíblia, com Ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Estamos unidos, mas não perdemos a nossa individualidade no corpo de Cristo. Deus não chamou todos os pastores, todos os evangelistas, não. Deus chamou pessoas específicas, para áreas específicas. Você, como membro desse corpo, você tem o seu valor. E ninguém pode tirar isso de você. E a pergunta é: você está trabalhando em sincronia com todos os membros? Você está unido aos membros deste corpo? Último texto, 1 aos Coríntios 12, versículo 5. Temos que entender que, no que diz respeito à vivência de igreja, há uma variedade de trabalhos que Deus proporciona a nós, para que a obra de Deus ela tenha um padrão melhor, ela alcance ainda mais, um alcance maior, melhor. E o apóstolo Paulo diz assim: e também existe diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Veja a consciência do apóstolo Paulo. Cada um recebeu o seu dom. Vocês fazem parte desse corpo de Cristo, que Ele é o cabeça. Vocês são membros que atuam cada um em sua área. Mas entenda uma coisa: todos trabalhamos unidos, porque entendemos que o meu Senhor é o teu Senhor. Deu para entender? O trabalho que eu faço para Deus soma-se com o trabalho que você faz para Deus. É para o Senhor. Para o Senhor, nós somos um. Foi aquela oração que lemos de Jesus ao Pai na semana passada. Ele intercedia ao Pai para que, assim como Jesus, Ele e o Pai eram um, assim também os discípulos deveriam ser um. É um grande desafio, amados irmãos. Nada de adokimos. Porque se tiver um adokimos, queremos que ele seja ontokimos. Essa é a vontade do Pai. Se no seu coração, na sua vida, na sua casa, porventura, você permitiu que situações contrárias encontrassem brecha na sua vida, é hora de você lutar pela restauração, é hora de você recuperar o que você perdeu.
Porque temos que entender que não é de Deus, amados, divisão. Deus te colocou numa igreja, Deus não te colocou numa igreja, quando eu digo igreja, no sentido de templo. No sentido de templo, Deus te colocou aqui. Aqui você não tem crescido no sentido de conhecimento. Não existem pessoas que estão trabalhando a teu favor. Há pessoas trabalhando a teu favor. Eu hoje aqui estou trabalhando a teu favor. Aqui eu estou trabalhando a teu favor. Eu quero ver o seu sucesso. Nós estamos trabalhando nesse tema, pensando nisso, para que o alcance dessa mensagem venha tornar-se realidade na tua vida e na vida das pessoas que comungam aqui essa igreja, este tempo. Nós temos que repudiar divisão, tudo aquilo que possa gerar divisão, porque entendemos aqui pela palavra de Deus que a origem, a procedência da divisão, ela é maligna. Em contrapartida a isso, a procedência da união é o que? Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor que na cruz do Calvário, de braços abertos, Ele morreu. Parafraseando ali aquele episódio. Imaginemos nós, amados, Cristo de braços abertos, abraçando eu e você, abraçando o mais vil pecador e dizendo: olha, vocês têm que se unir com um propósito, tem que se unir, lutar pela unidade. Os dias serão difíceis, pois as aflições virão, e vai ser necessário que vocês estejam unidos. Uma das coisas que mais estimulava os irmãos no período primitivo, em face aquelas arenas em que eles eram oferecidos às feras, é que quando um dizia assim: não, eu não tenho nada a ver com Jesus, e outros também aderiam e iam embora, os que ficavam se uniam naquela mesma convicção: vamos morrer. Eu e minha família inteira vamos ser dilacerados pelas feras, mas eu tenho consciência que eu e minha família inteira, nós estaremos com o Pai. Aquele sentimento de unidade que fez com que os apóstolos não recuassem, que fez com que a igreja, muitos dos irmãos, não negassem a Cristo, não retrocedessem na fé, não abandonassem na fé. Aquele sentimento, amados, aquele zelo pela unidade. Eu vou lutar até onde eu puder, esgotar minhas possibilidades, as minhas forças, como o apóstolo Paulo. Cumprir o ministério até as últimas instâncias.